Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à minha casa. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento pela oportunidade da reunião na noite de hoje para o estudo das páginas edificantes dos livros de André Luiz, rogando aos bons amigos que nos auxiliem para que o nosso entendimento se faça amplo, para que das leituras nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre nossa reunião, nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Uma página edificante, né, para poder orientar o nosso pensamento, melhorar a nossa sintonia, favorecer o nosso estudo. Então, do nosso livro da Esperança, a lição de número 25, que tem por título Donativo da Alma. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, o seguinte trecho. Aliás, o trecho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o número 4, o seguinte trecho. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. O Emmanuel, apoiado nesses dois trechos, faz as seguintes considerações. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução dos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inesquecíveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. O donativo da alma, então, o exercício da paciência. Né? Tudo o mais é bendito, né? E Emmanuel lembra, Jesus disse que até um copo d'água que se desse em nome dele e por ordem dele, né, por sua orientação, né, seria bendito. Mas existe um exercício que é próprio da alma,
próprio de nós, não depende do nosso bolso, não depende do que temos, das posses, é próprio do nosso ser, que é o exercício da paciência. Muito bem. Nós estamos iniciando hoje, neste ambiente virtual, né, as nossas sessões de estudo, nós chamamos de aulas, né? A gente vê nessa prática uma oportunidade, né, para divulgar a literatura espírita, que é a fonte inspiradora, né, das nossas novas ideias e das nossas novas visões, né? Normalmente as nossas sessões de estudo, que eram desenvolvidas na casa, né, compreendia uma prece de abertura, uma leitura de um texto, para a gente poder melhorar a sintonia, né, um texto evangélico, e depois o objeto do estudo propriamente dito. No objeto do estudo, a leitura do livro, alguns comentários, tal, ligações e correlações do texto que a gente lê com as obras básicas e com outros textos que a gente já leu anteriormente, algumas conclusões parciais, né? Nós estamos iniciando o estudo do último livro da série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, composto de 13 obras, 13 livros, né, dos quais, desses 13, nós reservamos 2 para uma outra oportunidade. Depois de passarmos toda a obra romanceada, vamos dizer assim, e nós vamos estudar 2 livros dessa série ainda, que são livros essencialmente técnicos, ou vamos usar o termo técnicos. Mecanismos da Mediunidade, né, que é um dos livros, Mecanismos da Mediunidade, e o outro, Evolução em 2 Mundos. Então, hoje nós iniciamos, né, a última obra romanceada dessa série, né, que é o livro E a Vida Continua. É um livro fácil de ler, capítulos curtos, 26 capítulos, e nós pretendemos desenvolver o estudo dele ao longo de 26 aulas, 26 sessões de estudo. Um pouco mais, talvez. Muito bem. Vocês ficam à vontade, então, né, para essas aulas são gravadas, né, nós gravamos e depois, na quarta-feira, nós colocamos no ar, né? E vocês ficam à vontade para irem fazendo perguntas, comentários durante a exibição. O que vai acontecer é que a gente vai coletar essas informações, né, e na aula seguinte a gente responde as perguntas ou faz alusão aos comentários que vocês porventura fizerem, tá? O objetivo do nosso estudo na Casa Espírita é extrair da experiência alheia, né? Essa experiência está constante nas obras da literatura, né, nas narrativas disponíveis, extrair o conhecimento que melhore a nossa compreensão da verdade, que estenda os nossos horizontes. E assim, né, nós buscamos aprimorar os nossos sentimentos, que é a condição básica para que cada um de nós alcance a felicidade, né? Todo mundo busca, né, a paz, a harmonia, tranquilidade. Então esse é o objetivo, é extrair das obras que a gente lê ensinamentos que melhorem a nossa condição na caminhada, melhorem o nosso dia a dia, né? Muito bem. Nós abrimos o livro e lemos da primeira para a última página, não se assustem. Então, nós vamos abrir a introdução, ler a introdução. Esse é um livro que foi escrito em 1968, né? Então é um livro relativamente antigo, mas a temática nunca é ultrapassada, né? Porque a gente identifica na temática mais antiga dilemas que a gente vive ainda no momento atual, né? Então, por mais antigo que seja o livro, parece que ele se aplica literalmente aos dias de hoje. Mas muito bem, esse livro foi escrito, foi lançado, foi prefaciado, né, em 1968, e
ele tem uma introdução, um prefácio do Emmanuel, né? E a vida continua. Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. Entretanto, é razoável se te diga que neste volume, em matéria de vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em Nosso Lar, o primeiro livro da série, estância a que aportou depois de desencarnado. Conquanto os personagens da história aqui relacionados, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz em seus primeiros tempos na espiritualidade, é justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos, e a vida para cada um se especifica, invariavelmente, segundo a condição mental em que se coloque. Compreensível que seja assim. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, de vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. Para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirmamos tão somente que ainda aqui encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Leiamos assim o novo livro de André Luiz, na certeza de que surpreenderemos em suas páginas muitos pedaços de nossa própria história, no tempo e no espaço, a solicitar meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua, plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Emmanuel, Uberaba, 18 de abril de 1968. E na sequência uma homenagem do escritor da obra, André Luiz, né? Reverenciamos o primeiro centenário de A Gênese, de Allan Kardec. André Luiz, Uberaba, 18 de abril de 1968. Do prefácio da primeira leitura, da introdução do livro, né, o que a gente extrai é a ideia geral, vamos colocar assim, da obra. Né? Em qualquer obra é assim, né? Funciona como uma apresentação do trabalho. E ali o Emmanuel deixa claro para nós, né, que não existem saltos
não ocorrem saltos quando a gente muda de plano. A vida é uma só em dois planos. O plano material, que nós vivemos hoje, encarnados, nos falando, nos vendo, né? E o plano espiritual, né? Irmãos constituídos como nós, mentes ativas, brilhantes, cheias de experiência, né? Desprovidas do corpo físico. E o que ele ressalta é isso: as criaturas passam de um plano para o outro na vida, né? Sem transformações abruptas, não há metamorfose, não há um passe de mágica, né? Ou, de outra forma, a morte não santifica ninguém. Então as criaturas prosseguem no plano espiritual, tais quais são, ou tais quais eram, no plano físico. Essa é a abordagem dele. E ele diz, olha, prestem atenção nas situações, né? Porque vocês vão se identificar com elas, se não pelo momento presente, pela reminiscência de vivências anteriores, né? Ou pela sensação de já ter vivido aquilo, né? E é daí, dessa experiência, que você extrai o ensinamento para prosseguir na caminhada. Vamos lá então. Vamos à leitura, né? Depois a gente, conforme a gente lê, depois a gente faz ou durante a própria leitura faz um outro comentário. No final a gente faz um comentário fazendo um fechamento do capítulo. O capítulo número 1, de título Encontro Inesperado, né? Vamos lá. O vento brincava com as folhas secas das árvores quando Evelina Serpa, a senhora Serpa, decidiu sentar-se no banco que ali mesmo parecia convidá-la ao repouso. Na praça ajardinada, o silêncio da tarde morna. Raros turistas na estância mineira naquela segunda quinzena de outubro. E entre esses poucos, ali se achava ela, em companhia da governanta que ficara no hotel. Afastara-se do bulício caseiro, da agitação caseira, sentindo fome de solidão. Queria pensar. E por isso, escondia-se sob a tolda verdejante, contemplando as pequenas filas de azaleias desabrochadas que timbravam, que marcavam a anunciar o tempo da primavera. Acomodada rente à espessa ramaria, deu asas às próprias reflexões. O médico amigo aconselhara-lhe revigoramento e descanso ante a cirurgia que a esperava. E sopesando as vantagens e os riscos da operação em perspectiva, deixava que as lembranças da curta existência lhe perpassassem o cérebro. Casara-se 6 anos antes. A princípio, tudo fora excursão em caravela dourada sobre correntes azuis. O esposo e a felicidade. No segundo ano após o enlace, veio a gravidez, carinhosamente esperada. No entanto, com a gravidez, apareceu a doença. Descobrira-se-lhe o corpo deficitário. Revelavam-se os rins incapazes de qualquer sobrecarga, e o coração figurava-se motor ameaçando falhar. Ginecologistas ouvidos opinaram pelo aborto terapêutico. E conquanto a imensa mágoa do casal, o filhinho em formação foi arrancado ao claustro materno à maneira de ave tenra escorraçada no ninho. Desde então, a viagem da vida se lhe transformara em vereda de lágrimas. Caio, o esposo, como que se metamorfoseara, se transformara num simples amigo cortês, sem maior interesse afetivo. Passara facilmente para o domínio de outra mulher, uma jovem solteira,
cuja inteligência e vivacidade podia aquilatar através dos bilhetes que o marido esquecia no bolso. Portadores de frases ardentes e beijos pintados no papel com os próprios lábios úmidos de carmim. O retiro e o desencanto que padecia em casa talvez fossem os fatores desencadeantes das crises terríveis de opressão que experimentava periodicamente na área cardíaca. Nessas ocasiões, sofria náuseas, dores cruciantes de cabeça com a sensação de frio geral, que se faziam acompanhar por impressões de queimadura nas extremidades e aumento sensível da pressão arterial. No ápice da angústia, admitia-se prestes a morrer. Em seguida, as melhoras, para cair dias depois na mesma condição crisíaca, de crise. Bastando para isso que os contratempos com o esposo se repetissem. Arruinara-se-lhe a resistência, esvaíam-se-lhe as forças. Por mais de 2 anos, vagueara de consultório a consultório, sondando especialistas. Finalmente, a sentença unânime. Tão somente uma delicada operação cirúrgica viria a recuperá-la. No íntimo, algo lhe dizia ao campo intuitivo que o problema orgânico era grave, talvez lhe impusesse a morte. Quem poderia saber? Indagava-se. Ouvia os pardais chilreantes, cujas vozes lhe serviam por música por música de fundo à meditação, e passou de repente a calcular quanto ao proveito da própria existência, enumerando aspirações e fracassos. Valeria frustrar-se aos perigos da cirurgia, que sabia difícil para continuar doente ao lado de um homem que passara a desconsiderá-la no tálamo doméstico, no leito conjugal? E não seria razoável aceitar o socorro que a ciência médica lhe oferecia a fim de recobrar a saúde e lutar por vida nova caso o marido a abandonasse de todo? Contava apenas 26 anos. Não seria justo aguardar novos caminhos para a felicidade nos campos do tempo? Embora sentisse profundas saudades do pai, que desencarnara ao tempo em que ela não passava de frágil criança, havia crescido na condição de filha única, sob a dedicação de carinhosa mãe, que, por sua vez, lhe dera um padrasto atencioso e amigo. Ambos, mãe e padrasto, com o marido, lhe constituíam a família, o lar da retaguarda. Naquela hora, mergulhada nas virações do entardecer, mentalizava os entes queridos, o esposo, a mãe, o padrasto. De súbito, lembrou o pai morto e o filhinho morto ao nascer. Era religiosa, católica praticante e mantinha, com respeito à vida além da morte, as ideias que lhe eram infundidas pela fé que abraçava. Onde estariam seu pai e seu filho? Perguntava-se. Se viesse a morrer com a moléstia de que se achava acometida, conseguiria acaso reencontrá-los? Onde? Não lhe era lícito pensar nisso, já que a ideia da morte lhe visitava insistentemente a cabeça? Atirara-se avidamente ao monólogo íntimo quando alguém lhe surgiu à frente. Um cavalheiro maduro, cujo sorriso bonachão lhe infundiu para logo simpatia e curiosidade.
A senhora Serpa, perdão, a senhora Serpa? Perguntou ele em tom respeitoso. E a um aceno confirmativo da interpelada, que não lhe escondia a surpresa, acrescentou: perdoe-me a ousadia, mas soube que a senhora reside em São Paulo, onde moro também. E através de circunstâncias muito inesperadas para mim, fui informado por pessoa amiga de que temos ambos um problema em comum. Estimo ouvi-lo, disse a jovem senhora, em lhe percebendo constrangimento. Ante a inflexão de bondade daquela voz, o homem apresentou-se. Nada receie, senhora Serpa. Sou Ernesto Fantini, um criado seu. Encantada em conhecê-lo, falou Evelina, e fitando aquela fisionomia enrugada que a doença abatia, acrescentou: sente-se e descanse. Estamos numa praça enorme e, ao que parece, somos agora os únicos interessados no refazimento que ela oferece. Encorajado pela gentileza, acomodou-se Fantini em assento próximo e voltou a expressar-se, avivando o diálogo que a atração mútua passou a presidir. A dona do hotel onde nos achamos fez-se amiga da governanta que lhe acompanha a viagem e vinha saber por ela que a senhora enfrentará também uma cirurgia de caráter difícil. Também? Sim, porque estou nas mesmas condições. E ela faz uma expressão de curiosidade. E ele: tenho a pressão arterial destrambelhada, o corpo a matroca, sem comando. Há quase 3 anos ouço os especialistas. Ultimamente, as radiografias me acusam. Tenho um tumor na suprarrenal. Presinto seja coisa grave. Compreendo, reticenciou Evelina, pálida. Conheço tudo isso. O senhor não precisa contar-me. De quando em quando deve atravessar a crise. O peito a sufocar, o coração descompassado, as dores no estômago e na cabeça, as veias a engrossarem no pescoço, as sensações de gelo e fogo ao mesmo tempo e a ideia da morte perto. Isso mesmo. Em seguida, as melhoras de algum tempo, para depois começar tudo de novo a qualquer aborrecimento. A senhora sabe. Infelizmente. O médico repetiu algumas vezes para mim o nome da moléstia de que sou portador. Gostaria de saber se a senhora já ouviu a mesma informação a seu respeito. Fantini sacou do bolso minúscula caderneta e leu em voz alta a palavra exata que lhe definia o problema orgânico. A senhora Serpa dissimulou a custo o desagrado que a enunciação daquele termo científico lhe causava, mas, dominando-se, confirmou. Sim, meu marido, em nome do nosso médico, deu-me a saber este mesmo diagnóstico em se referindo ao meu caso. O recém-chegado percebeu o aborrecimento da interlocutora e ensaiou o bom humor. Deixe estar, senhora Serpa, que temos uma doença de nome raro e bonito. O que não impede tenhamos crises frequentes e feias, replicou ela com graça. Fantini contemplou o céu muito azul da tarde, como quem se propunha elevar a palestra no rumo de planos mais altos, e Evelina seguiu-lhe a pausa, em silêncio comovido, entremostrando igualmente o propósito de alçar a conversação, sofrimento acima, sedenta de refletir e filosofar.
O capítulo número 1 nos apresenta os dois primeiros personagens e principais desse enredo, né? A Evelina e o Ernesto, né? Duas pessoas que trazem consigo a mesma doença, o mesmo mal, né? E que buscaram o conforto numa instância, dessas instâncias turísticas, termais, que tem por aí, que as pessoas vão para repousar, né? E os dois, basicamente, estabelecem vamos chamar um primeiro contato, se apresentam, né, nesse capítulo número 1. Aqui no capítulo número 1, então, está, vamos dizer assim, a apresentação completa da Evelina, uma moça de 26 anos, casada há 6, né, que, por força da doença que surgiu durante a primeira gestação, se viu obrigada ao aborto terapêutico, né? E que, depois desse evento, viu o marido perder o interesse por ela, como mulher, né? Passou a tratá-la com cortesia, com atenção, mas como um amigo, ela mesma diz, né? Como um amigo cortês. E o marido, e ela sabe disso, né? Pelos bilhetes que ele acaba deixando pelas roupas, né? Acabou se, vou usar o termo, enrabichando, né? Por uma outra moça, que ela, pelas conclusões a que chega, é uma pessoa de inteligência viva, atraente, intelectualmente falando. Ela não conhece pessoalmente, né, mas intelectualmente falando, é uma moça atraente, né, solteira, tal. Muito bem. O problema dela, então, o dilema que se estabelece é: adoentada como está, né, mantém-se doente, né, ou submete-se à cirurgia. O caso extraconjugal do marido, né, é para ela um divisor de águas, né? Ele voltaria para ela ou não. Então, essas conjecturas que ela vai fazendo em torno do casamento, da felicidade que ela acaba de perder, né? Porque no início do casamento ela era feliz, ela diz isso, na felicidade do casamento. Então, essas são as conjecturas que ela está fazendo quando o Ernesto se aproxima e tal. Das lembranças que ela tem, né? A lembrança do pai e do filho abortado, né? E em função da religião que professa, né? Ela se questiona, já que a morte, ela sente que a morte do corpo físico a ronda, né? Ela começa a se questionar também se vai se encontrar com o pai e com o filho na eternidade, no outro plano da vida, né? O Ernesto se apresenta, um homem muito mais velho que ela, né? Pela descrição, um homem muito mais velho que ela, e se estabelece ali Então, essa é a nossa personagem, Evelina, né? E, vamos colocar assim, os seus dados principais. Desse primeiro capítulo, né, o que chama a atenção, e a gente gostaria de fazer uma ligação, né, ela ter sido obrigada, né, ao aborto, né? E o aborto é uma temática sempre recorrente, a gente vive discutindo, né? Nós, os espíritas, não necessariamente, porque quem já dominou a doutrina sabe muito bem que trata-se de um crime hediondo, né? Mas eu chamo a atenção pelo seguinte: a Evelina incide no único caso em que o aborto é recomendado na doutrina espírita. Trata-se da questão de número 359 do Livro dos Espíritos, né? E a temática foi trazida e a gente sempre faz essas ligações. Então ela se viu obrigada, né, por força
da saúde para salvar a própria vida, né? Não se sabe nem se ela conseguiria desenvolver a gestação até o fim, porque poderia matá-la no meio do caminho, né? Então ela se viu obrigada àquilo que ela chamou de aborto terapêutico. E na questão 359, pergunta-se aos espíritos: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a criança, para salvar a segunda, a mãe? E o espírito responde: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. E aí a gente entra numa consideração um pouco mais ampla, né? O ser que já existe e está em curso de prova, né, pode ter recebido, vamos dizer assim, como prova, né, a gestação a ser interrompida. Pode, eu estou especulando, né? Aquele que está no curso da prova, né, que iniciou o cumprimento da missão, teria, na visão do espírito, a preferência de concluir a sua missão, a sua encarnação, os trabalhos a que se propôs, considerando que o outro nem começou. Essa é a colocação. E eu diria, para a gente poder entender, né, as duas necessidades estão casadas, a mãe e o filho, né? Os dois têm entre si compromissos. E o caso que se assemelha aqui, que se apresenta para nós, né, que se apresenta para nós, é bem nesse sentido. A mãe é colocada em risco pela gestação. Então, ela deve prosseguir até o final da gestação, não tendo certeza do que vai acontecer, né, comprometendo o cumprimento do seu plano reencarnatório. E do outro lado, aquele que foi designado para um corpo doente, que não podia desenvolver a gestação até o final, não teria também um compromisso de ver frustrada uma tentativa de retorno à carne? De qualquer maneira, o que a doutrina diz é que só neste caso, quando há o comprometimento da vida que já está em curso, vida na carne, que já está em curso, é que se admite, né, a interrupção da vida que está por vir. Bem assim. Como é uma temática sempre atual, está sempre sendo discutido, né, tal, e como ela incide, né, exatamente na única questão, né, em que se admite não haver crime, é que eu fiz essa ênfase, né? Então, do capítulo 1, afora a apresentação da Evelina e a sua, vamos dizer assim, e a situação em que ela vive atualmente, né, o que chama a atenção é essa abordagem da temática, o aborto. Ela se viu obrigada a abortar para preservar a própria vida. E, conforme entende a doutrina espírita, né, ela incidiu no único caso em que há justificativa para interrupção de uma gestação. Tá? Muito bem. Então, fechamos aqui o nosso primeiro capítulo, né? Os irmãos sintam-se à vontade, como eu disse, para fazer todo tipo de consideração, pergunta, comentários, críticas para a gente melhorar e tal, para que o nosso encontro fique mais produtivo, né? E na próxima semana, né, na leitura do capítulo 2, quando nós formos fazer a leitura do capítulo 2, antes de iniciarmos a leitura, nós faremos
vamos chamar assim, um lembrete, né? Uma recordação do que tratou o capítulo 1, das questões que foram levantadas em função do capítulo 1, e aí respostas e tal coisa, e aí a leitura do capítulo número 2. Tá? Vamos ver se essa sistemática funciona bem. De qualquer maneira, estamos abertos a fazer qualquer retificação para melhorar o nosso contato e a transferência, né, de pontos de vista e tal. Muito bem. Esperamos, né, que a leitura tenha aberto horizontes, né, tenha proporcionado uma visão diferente, né, porque é esse o intuito do estudo, né, a gente ir se assenhorando da verdade divina, né, que a gente faz parte por parte, pedacinho por pedacinho, conforme a nossa limitada compreensão, né? Então esperamos ter dado mais um passinho adiante no entendimento da verdade de Deus. Nós encerramos então a nossa sessão de estudos sempre com uma prece. E nós vamos encerrando a nossa primeira sessão de estudos, né, renovando aos bons amigos da espiritualidade os agradecimentos, né, pela companhia, pelas intuições felizes, pelas imagens maravilhosas que conseguem projetar na nossa tela mental, auxiliando a nossa compreensão. Rogando aos bons amigos e particularmente ao Mestre Jesus, né, que nos mantenha assim, debaixo da sua iluminação, para que a gente tenha segurança na caminhada, segurança na identificação dos grandes objetivos que ainda estão aí aguardando a nossa ação. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a semana que vem.